Napoleon Hill observou, ao longo de décadas estudando as histórias mais extraordinárias de reconstrução, depois de fracassos devastadores, que existe uma diferença qualitativa entre a pessoa que meramente se recupera de um fracasso e volta ao ponto onde estava antes, e a pessoa que usa o fracasso como um trampolim para um nível de realização que nunca teria sido alcançado sem aquela experiência específica. Ele chamava essa diferença de transformação versus recuperação. A recuperação é voltar ao estado anterior. A transformação é se tornar uma versão da pessoa que simplesmente não existiria sem ter passado por aquele fracasso específico e ter extraído dele tudo o que ele tinha para ensinar. E a descoberta mais surpreendente de toda a pesquisa de Napoleon Hill foi que a transformação, não a recuperação, era o padrão mais comum entre as pessoas que alcançaram os resultados mais extraordinários que ele documentou. Isso significa que o objetivo de todo esse processo que discutimos hoje não é simplesmente sobreviver ao fracasso e voltar ao normal. É usar o fracasso deliberadamente como um material bruto de uma versão de você que ainda não existe, mas que está esperando para ser construída através exatamente do processo de extrair tudo o que essa experiência específica tem para ensinar. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, descreve esse princípio com uma clareza extraordinária. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Perceba a estrutura, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Não é negar que as coisas atrás aconteceram. É escolher onde a atenção e a energia são direcionadas. Para trás, revivendo o que já passou, ou para frente, usando tudo o que foi aprendido para avançar em direção ao que ainda está por vir. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, adiciona uma camada ainda mais profunda a esse princípio. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Repare na sequência. Tribulação produz paciência, paciência produz experiência, experiência produz esperança. É uma cadeia de causa e efeito que transforma exatamente o que parece mais negativo, a tribulação, no fundamento de exatamente o que parece mais valioso, a esperança fundamentada em experiência real. Isso é o oposto de uma esperança ingênua, baseada em nada além de otimismo vago. É uma esperança construída sobre evidência concreta e vivida. Eu já passei por dificuldade antes, e ela produziu algo real em mim que não existiria sem ela. Portanto, tenho fundamento real para confiar que a dificuldade atual também está produzindo algo, mesmo que eu ainda não consiga ver completamente o que é. Existe ainda um aspecto adicional dessa dimensão profunda que Napoleon Hill considerava especialmente importante e que ele chamava de efeito multiplicador da capacidade de recuperação. Ele observou que a primeira vez que uma pessoa consegue efetivamente transformar um fracasso significativo em combustível real para um avanço maior, algo muda de forma permanente na relação dessa pessoa com o próprio medo do fracasso futuro. Antes dessa primeira transformação bem-sucedida, o medo do fracasso opera como um freio poderoso sobre a disposição de tentar coisas novas, arriscadas, ambiciosas, porque, na ausência de qualquer evidência pessoal de que o fracasso pode ser transformado em algo produtivo, a mente trata o fracasso como uma ameaça puramente destrutiva, algo a ser evitado a qualquer custo. Depois da primeira transformação bem-sucedida, essa relação muda de forma fundamental. A pessoa passa a carregar dali em diante uma evidência vivida e pessoal de que mesmo o pior cenário possível pode ser convertido em algo valioso, e essa evidência reduz drasticamente o poder paralisante do medo do fracasso sobre decisões futuras. Isso explica por que Napoleon Hill documentou que as pessoas mais extraordinárias que estudou, depois de atravessarem e transformarem seu primeiro grande fracasso,
se tornavam progressivamente mais dispostas a assumir riscos maiores, a tentar empreendimentos mais ambiciosos, a se recuperar mais rapidamente de fracassos subsequentes, não porque tivessem parado de sentir medo, mas porque o medo já não tinha o mesmo poder de paralisar, uma vez que a experiência pessoal já havia provado que mesmo o pior resultado possível carregava dentro de si algo que podia ser usado. Há também uma dimensão que Napoleon Hill relacionava diretamente ao ensinamento bíblico sobre a construção de caráter através da provação. Tiago, no mesmo capítulo que já citamos, continua descrevendo que a paciência produzida pela provação tem uma obra perfeita, para que sejamos perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A palavra completos aqui carrega um significado importante. Não se trata apenas de sobreviver à provação, mas de emergir dela com algo que faltava antes e que agora está presente. Um caráter mais completo, uma sabedoria mais profunda, uma capacidade que simplesmente não existia da mesma forma antes da experiência. Napoleon Hill documentou esse mesmo padrão usando linguagem diferente, mas apontando exatamente para o mesmo fenômeno. As pessoas que ele estudou, depois de atravessarem e transformarem fracassos significativos, frequentemente descreviam a si mesmas como versões mais completas do que eram antes. Não apesar do fracasso, por causa da forma como escolheram processá-lo e extrair dele tudo o que ele tinha para ensinar. Napoleon Hill concluiu, depois de décadas de pesquisa, que essa capacidade específica, a de extrair sistematicamente benefício equivalente ou maior de cada fracasso, era talvez o fator mais determinante de todos entre as pessoas que alcançavam resultados extraordinários ao longo de toda uma vida e as pessoas que, mesmo com talento e oportunidade equivalentes, permaneciam presas num padrão de estagnação depois do primeiro grande fracasso significativo. Não era o talento inicial, não eram as circunstâncias externas, não era mesmo a ausência de fracasso, porque, como vimos, praticamente todas as pessoas extraordinárias que ele estudou haviam fracassado de forma devastadora em algum momento. Era essa capacidade específica e treinável de transformar sistematicamente cada fracasso em combustível para o próximo avanço. E essa é exatamente a habilidade que estamos construindo juntos, uma manhã de cada vez, através dessa série. Não é uma habilidade que se instala de uma vez e permanece automática para sempre. É uma prática que precisa ser revisitada e fortalecida cada vez que um novo fracasso aparece, porque fracassos vão continuar aparecendo ao longo de toda uma vida de tentativas reais e ambição genuína. Agora vamos às afirmações finais desta manhã. Repita cada uma delas com toda a convicção que você conseguir reunir neste momento. Todo fracasso na minha vida carrega dentro de si a semente de um benefício equivalente ou maior, e eu escolho identificar essa semente em vez de apenas sentir a dor da perda. Repita. Todo fracasso carrega a semente de um benefício equivalente ou maior. Eu separo o evento do significado e escolho deliberadamente a interpretação que me fortalece em vez daquela que me paralisa. Repita. Eu separo o evento do significado e escolho a interpretação que me fortalece. Eu extraio de cada dificuldade o aprendizado específico que ela tem para me ensinar e uso esse aprendizado como combustível real para minha próxima ação. Repita. Eu extraio de cada dificuldade o aprendizado que ela tem para me ensinar. Minha energia emocional, mesmo quando intensa e dolorosa, pode ser redirecionada diretamente para a ação corretiva que me leva adiante. Repita. Minha energia emocional pode ser redirecionada para a ação que me leva adiante. Eu não busco apenas me recuperar de cada fracasso. Eu busco me transformar através dele, em uma versão de mim que não existiria sem essa experiência específica. Repita. Eu me transformo através de cada fracasso, em uma versão que não existiria sem ele. Eu começo meu dia vencendo porque escolhi, de uma vez por todas, transformar cada fracasso da minha vida no combustível exato do meu próximo avanço. Repita contudo.
Eu começo meu dia vencendo, porque transformo cada fracasso no combustível do meu próximo avanço. Sinta cada uma dessas afirmações sendo instalada com profundidade real no solo receptivo da sua mente nesta manhã. Napoleon Hill concluiu, depois de estudar centenas de histórias de reconstrução extraordinária, que ninguém que já alcançou algo verdadeiramente significativo chegou lá sem antes ter atravessado pelo menos um fracasso que, na hora, pareceu completamente definitivo e devastador. A diferença entre essas pessoas e a maioria que desiste depois do mesmo tipo de experiência nunca foi a ausência de dor. Foi a decisão, tomada deliberadamente nos dias seguintes ao fracasso, de extrair dele tudo o que ele tinha para ensinar e usar esse aprendizado como o combustível exato do próximo avanço. Se você quer estruturar esse processo de forma completa e progressiva, com todas as práticas que discutimos hoje, desenvolvidas em profundidade, a Bíblia da Mente Milionária está esperando por você. O link está disponível tanto na descrição quanto nos comentários fixados deste vídeo. Escreva nos comentários: meu fracasso carrega a semente do meu próximo avanço. Curta esse vídeo se você reconheceu, enquanto ouvia, um fracasso específico da sua vida que ainda pode ser transformado em combustível real. Compartilhe com alguém que está desistindo depois de um fracasso recente, sem perceber que a semente do próximo avanço já está ali, esperando para ser identificada. E se inscreva no canal, porque amanhã tem mais uma manhã de reprogramação esperando por você. Nos vemos amanhã, com mais um fracasso transformado em combustível, com mais um avanço construído sobre o que antes parecia o fim. Todo fracasso é apenas uma semente que ainda não foi plantada no lugar certo. Vá e comece seu dia vencendo. Diga agora: eu escolho avaliar esse fracasso não pela dor de hoje, mas pelo que ele pode significar daqui a 5 anos. Repita: eu escolho avaliar esse fracasso pelo que ele pode significar no futuro que estou construindo. Mais uma vez, pelo que ele pode significar no futuro. O quinto elemento é o que Napoleon Hill chamava de identificação do ativo oculto. Esse é talvez o elemento mais prático de todo o processo, porque envolve uma pergunta muito específica: o que essa experiência me deu que eu não tinha antes e que pode ser usado como vantagem real no próximo empreendimento? Napoleon Hill documentou que praticamente todo fracasso significativo deixa para trás pelo menos um ativo concreto, uma habilidade desenvolvida sob pressão, um relacionamento formado durante o processo, um conhecimento técnico específico sobre o que não funciona, uma resiliência emocional que só pode ser construída através da experiência real de sobreviver a algo difícil. Esses ativos, frequentemente, são invisíveis logo depois do fracasso, porque a dor emocional domina completamente a atenção. Mas eles estão lá esperando para serem identificados e usados deliberadamente. A prática específica que Napoleon Hill recomendava era simples. Depois de qualquer fracasso significativo, fazer uma lista concreta e específica de tudo que foi ganho através da experiência, mesmo que pareça pequeno diante da dor da perda. Essa lista, feita com honestidade, quase sempre revela mais do que a mente em estado de dor consegue perceber sozinha. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, descreve exatamente esse princípio de forma poderosa. Em tudo atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Perceba a estrutura desse versículo. Ele reconhece completamente a realidade da dificuldade, mas afirma que ela não é definitiva. Atribulado, mas não angustiado. Abatido, mas não destruído. É exatamente essa distinção entre a experiência da dificuldade e a interpretação final que ela recebe, que Napoleon Hill documentou décadas mais tarde como o fator determinante entre quem se recupera e quem permanece paralisado. O sexto elemento, e talvez o mais contraintuitivo de todos, é o que Napoleon Hill chamava de gratidão antecipada pelo fracasso ainda não compreendido. Isso não significa fingir gratidão que não existe. Significa reconhecer, com base em toda a evidência histórica,
que Napoleon Hill documentou ao longo de décadas, que a maioria dos fracassos revela seu propósito completo apenas depois de tempo suficiente ter passado, e escolher confiar nesse padrão mesmo antes de conseguir enxergar completamente o benefício. Ele descrevia isso como uma forma de fé prática, não uma fé cega e sem fundamento, mas uma fé baseada em evidência acumulada. Se todo fracasso documentado ao longo de décadas de pesquisa carregava dentro de si uma semente de benefício equivalente ou maior, então é razoável confiar que o fracasso atual, mesmo que seu benefício ainda não seja visível, provavelmente segue o mesmo padrão. Romanos capítulo 8, versículo 28, confirma esse mesmo princípio com uma das promessas mais citadas de toda a Bíblia. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não diz que todas as coisas são boas em si mesmas. Diz que todas as coisas contribuem para o bem, o que significa que mesmo o que parece completamente negativo está sendo, de alguma forma, que muitas vezes só se torna visível depois incorporado a um propósito maior. Antes de passarmos para a aplicação prática desses 6 elementos, quero contar uma história que Napoleon Hill registrou em suas pesquisas, porque ela ilustra com muita clareza como esse processo funciona na vida real, fora da teoria. Ele descreveu o caso de um homem que havia construído, ao longo de muitos anos, um negócio de porte considerável, empregando dezenas de pessoas e sustentando toda uma estrutura familiar em torno daquele empreendimento. Uma sequência de decisões erradas, combinada com circunstâncias externas que ele não conseguiu prever, levou esse negócio à falência completa em um período de tempo relativamente curto. Da noite para o dia, praticamente, esse homem perdeu não apenas o patrimônio acumulado ao longo de décadas, mas também a identidade que havia construído em torno de ser o dono daquele empreendimento. Napoleon Hill descreveu que, nas primeiras semanas depois da falência, esse homem vivia exatamente o padrão que discutimos, revivendo o fracasso repetidamente, buscando culpados, alternando entre raiva e desespero, sem conseguir enxergar nenhum caminho à frente. Até que, segundo o próprio relato que Napoleon Hill registrou, algo mudou numa manhã específica, quando esse homem se fez uma pergunta que nunca havia se feito antes. O que essa falência me ensinou sobre como eu conduzia negócios, que eu simplesmente não conseguiria ter aprendido de nenhuma outra forma, senão vivendo essa experiência exata? A resposta a essa pergunta, documentada por Napoleon Hill, revelou uma lista de erros específicos e recorrentes que esse homem repetia havia anos sem nunca ter percebido, porque o negócio, apesar desses erros, ainda gerava resultado suficiente para mascará-los. A falência, ao tirar completamente esse mascaramento, revelou padrões que nenhum sucesso parcial anterior jamais teria revelado com a mesma clareza. Anos depois, esse mesmo homem construiu um segundo empreendimento, estruturado a partir exatamente das lições extraídas daquela auditoria honesta, que superou em tamanho e solidez tudo que ele havia construído antes da falência. E Napoleon Hill registrou a frase que esse homem repetia sempre que contava sua própria história: "A falência não destruiu meu negócio. Ela destruiu a versão de mim que não sabia construir um negócio que durasse. E foi exatamente essa destruição que abriu espaço para a versão de mim que sabia." Essa história ilustra de forma concreta os 6 elementos que discutimos: a separação entre o evento e o significado, a auditoria honesta, o redirecionamento da energia emocional, a ampliação da janela temporal, a identificação do ativo oculto e a gratidão antecipada por um benefício que, no momento da falência, ainda não era visível. Agora que exploramos esses 6 elementos com profundidade e vimos como eles se manifestam numa história real, vamos falar sobre como aplicá-los de forma prática e concreta, nos dias que se seguem imediatamente a qualquer fracasso significativo na sua vida. A primeira prática é o que Napoleon Hill chamava de janela de processamento limitada. Em vez de tentar suprimir completamente a dor emocional do fracasso, ou de permitir que ela se estenda indefinidamente através da ruminação,
Estabelecer deliberadamente um período limitado, específico, para sentir completamente a dor sem julgamento. Pode ser um dia, pode ser alguns dias, dependendo da magnitude do fracasso, mas com um limite claro definido antecipadamente. Durante essa janela, a pessoa tem permissão completa para sentir raiva, tristeza, vergonha, frustração, sem tentar corrigir ou analisar nada ainda. A auditoria honesta, a identificação do ativo oculto, a ampliação da janela temporal, tudo isso vem depois, quando a janela de processamento emocional já tiver se encerrado. Tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo, processar a emoção e já buscar o benefício, geralmente produz uma positividade forçada e superficial, que não resolve nem a dor, nem gera o aprendizado real. A segunda prática é a auditoria estruturada que já mencionamos, mas agora aplicada de forma sistemática. Sentar, preferencialmente por escrito, e responder as 3 perguntas com toda a honestidade possível. O que eu fiz ou deixei de fazer que contribuiu para esse resultado? O que eu sei agora que não sabia antes? O que eu diria a outra pessoa na mesma situação, com o conhecimento que tenho hoje? Escrever essas respostas, em vez de apenas pensar sobre elas, cria um registro concreto que pode ser revisitado e que frequentemente revela padrões que a mente sozinha, sem o processo de escrita, não conseguiria identificar com a mesma clareza. A terceira prática é a lista de ativos, também já mencionada, mas que merece ser aplicada com disciplina real. Listar, de forma específica e concreta, tudo que foi ganho através da experiência do fracasso, por menor que pareça diante da dor da perda. Habilidades desenvolvidas, relacionamentos formados, conhecimento técnico adquirido, resiliência emocional construída. Essa lista, revisitada periodicamente, frequentemente cresce ao longo do tempo, à medida que benefícios que não eram visíveis inicialmente começam a se manifestar. A quarta prática é o que Napoleon Hill chamava de ação corretiva imediata canalizada. Assim que a janela de processamento emocional se encerra, identificar uma ação concreta, por menor que seja, que usa diretamente o aprendizado extraído do fracasso e executá-la o mais rápido possível. Não uma ação grandiosa e perfeita, uma ação real, específica, que demonstra, tanto para a própria mente quanto para o mundo externo, que o aprendizado do fracasso já está sendo aplicado na prática. Napoleon Hill documentou que essa ação rápida, mesmo pequena, tinha um efeito desproporcional sobre a capacidade da pessoa de se recuperar completamente do fracasso, porque ela interrompe o ciclo de ruminação passiva e substitui por evidência concreta de progresso, por menor que seja esse progresso inicial. Aqui quero pausar. Esse processo completo de transformar fracasso em combustível, estruturado de forma progressiva e acompanhada com exercícios práticos para cada um dos elementos que discutimos, é exatamente o que a Bíblia da Mente Milionária desenvolve em profundidade. Se você quer esse suporte estruturado, o link está disponível tanto na descrição deste vídeo quanto nos comentários fixados. A quinta e última prática é o que Napoleon Hill chamava de ritual de encerramento simbólico. Depois de completar a auditoria, a lista de ativos e a primeira ação corretiva, criar um momento específico e deliberado que marca o encerramento formal do capítulo do fracasso e a abertura formal do próximo capítulo. Pode ser tão simples quanto escrever uma frase específica que resume o que foi aprendido ou declarar em voz alta uma afirmação que marca essa transição. Esse ritual pode parecer simbólico demais para ter impacto real, mas Napoleon Hill documentou que ele cumpria uma função psicológica importante. Sinalizava para a própria mente que o processamento havia sido completo, que o aprendizado havia sido extraído e que a energia agora estava disponível para ser direcionada para o próximo avanço, em vez de continuar presa ao fracasso já processado. Agora, quero levar você para a dimensão mais profunda de tudo que discutimos até aqui, porque existe um aspecto desse processo que vai além da simples recuperação depois do fracasso. Existe um momento, logo depois de um fracasso, em que duas pessoas diante da mesma exata circunstância seguem caminhos completamente opostos. Uma delas
usa aquele fracasso como prova de que não deveria ter tentado. A outra usa exatamente o mesmo fracasso como matéria-prima para o próximo avanço, maior do que qualquer coisa que teria sido possível sem ele. A diferença entre essas duas pessoas não está no tamanho do fracasso, não está na sorte, nem no talento, nem nas circunstâncias externas. Está numa decisão específica, tomada nos minutos seguintes ao fracasso, que Napoleon Hill documentou como o fator mais determinante entre quem para e quem se torna imparável. Hoje você vai entender exatamente o que Napoleon Hill descobriu sobre essa decisão. Vai entender por que ele afirmava, depois de estudar centenas de histórias de homens que perderam fortunas inteiras e as reconstruíram maiores do que antes, que todo fracasso carrega dentro de si a semente de um benefício equivalente ou maior. Vai entender como essa semente pode ser identificada, cultivada e transformada em combustível real para o próximo avanço da sua vida. E vai entender por que a Bíblia, séculos antes de qualquer estudo formal sobre sucesso, já descrevia esse mesmo princípio com uma precisão que ainda hoje surpreende quem lê com atenção. Antes de continuar, escreva nos comentários: meu fracasso carrega a semente do meu próximo avanço. Não como uma frase bonita para repetir sem sentir, como a declaração de quem está disposto a olhar para o próprio fracasso de um jeito completamente diferente do que fazia até agora. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa reprogramação acontece um dia de cada vez. Agora respire fundo, encha os pulmões completamente, segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez, inspire, segure e solte. Sinta o corpo relaxando e a mente se abrindo para o que vem a seguir. Napoleon Hill passou mais de 20 anos entrevistando homens que haviam alcançado fortunas extraordinárias, e um padrão apareceu com uma consistência que ele mesmo descreveu como impressionante. Praticamente todos eles haviam passado por pelo menos um fracasso devastador antes de alcançar o resultado pelo qual ficariam conhecidos. Não um pequeno contratempo, um fracasso real, do tipo que destrói a maioria das pessoas e faz com que desistam completamente do que estavam tentando construir. A diferença entre esses homens e a maioria das pessoas que fracassa e nunca se recupera não era a ausência de dor diante do fracasso. Eles sentiam a mesma dor, a mesma vergonha, a mesma vontade de desistir que qualquer pessoa sentiria. A diferença era o que faziam com essa dor nos dias seguintes. Enquanto a maioria das pessoas interpreta o fracasso como uma sentença final, uma prova definitiva de incapacidade, esses homens haviam aprendido, muitas vezes através de tentativa e erro dolorosos, a fazer uma pergunta completamente diferente diante do mesmo fracasso. O que esse fracasso está me ensinando que eu não conseguiria aprender de nenhuma outra forma? Provérbios 24, versículo 16, descreve exatamente esse princípio. Porque 7 vezes cai o justo e se levanta, mas os ímpios são derrubados pela adversidade. Repare que o versículo não diz que o justo nunca cai. Diz que ele cai 7 vezes. A diferença não está em nunca fracassar, está em se levantar depois de cada queda. E é exatamente isso que separa quem constrói algo duradouro de quem desiste na primeira ou na segunda tentativa. Pense por um momento em algum fracasso da sua própria vida que, olhando para trás, hoje você reconhece que te ensinou algo essencial. Talvez tenha sido um negócio que não deu certo, um relacionamento que terminou, uma oportunidade que você perdeu porque não estava preparado. Na hora, provavelmente, pareceu o fim de tudo. Mas se você observar com honestidade, é bem provável que aquele fracasso específico tenha te ensinado exatamente o que você precisava saber para o próximo passo que veio depois. Isso não é coincidência. Napoleon Hill documentou que esse padrão se repete com uma regularidade que ele chamava de lei, não de exceção. Todo fracasso, sem exceção, carrega dentro de si a semente de um benefício equivalente ou maior. A palavra-chave aqui é semente. Uma semente não floresce sozinha. Ela precisa ser identificada, cultivada e nutrida deliberadamente. E é exatamente esse processo que a maioria das pessoas nunca aprende a fazer, porque foi condicionada a ver o fracasso apenas como dor,
nunca como matéria-prima. Vamos entender agora com profundidade real os elementos que compõem esse processo de transformação que Napoleon Hill identificou ao longo de décadas, estudando as pessoas que mais radicalmente transformaram fracasso em avanço. O primeiro elemento é o que Napoleon Hill chamava de separação entre o evento e o significado. Ele observou que a maioria das pessoas trata o fracasso e o significado do fracasso como se fossem a mesma coisa. O evento acontece, um negócio fecha, um projeto não funciona, uma tentativa não dá certo. E imediatamente, quase automaticamente, a mente atribui um significado a esse evento. Eu não sou capaz, eu não deveria ter tentado. Isso prova que eu estava certo em duvidar de mim mesmo. Mas o evento e o significado são duas coisas completamente diferentes. O evento é neutro. É apenas um fato que aconteceu no mundo. O significado é uma interpretação, uma história que a mente conta sobre o que aquele evento representa. E a descoberta central de Napoleon Hill foi que essa interpretação pode ser escolhida deliberadamente, em vez de aceita automaticamente. Isso não significa fingir que o fracasso não doeu, ou que as consequências práticas não são reais. Significa reconhecer que entre o evento e a reação existe um espaço, por menor que seja, onde uma escolha pode ser feita. E é nesse espaço que a transformação do fracasso em combustível começa. Diga agora em voz alta: entre o que aconteceu e o significado que eu dou a isso, existe um espaço onde eu escolho. Mais uma vez, entre o que aconteceu e o significado que eu dou, existe um espaço onde eu escolho. De novo, existe um espaço onde eu escolho o significado. O segundo elemento que Napoleon Hill identificou é o que ele chamava de auditoria honesta do fracasso. Diferente da ruminação, que é revisitar o fracasso repetidamente, sem nenhum propósito além de reviver a dor, a auditoria honesta é um processo deliberado e estruturado de examinar exatamente o que aconteceu, sem exagero e sem minimização. Napoleon Hill descrevia esse processo como fazer 3 perguntas específicas na ordem certa. Primeiro, o que exatamente eu fiz ou deixei de fazer que contribuiu para esse resultado? Não o que os outros fizeram, não o que as circunstâncias externas causaram, mas especificamente a minha própria contribuição, honesta e sem defesas. Segundo, o que eu não sabia antes que eu sei agora, por causa dessa experiência. Terceiro, se eu fosse aconselhar outra pessoa passando pela mesma situação, com o conhecimento que tenho agora, o que eu diria a ela? Essas 3 perguntas, respondidas com honestidade real, transformam o fracasso de uma experiência puramente dolorosa numa fonte concreta de informação. E informação, ao contrário da dor pura, pode ser usada. Pode orientar decisões futuras. Pode evitar que o mesmo erro se repita. Pode literalmente funcionar como combustível para o próximo avanço. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, ensina: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Ora, a paciência tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Perceba que o texto não pede que você finja alegria diante da dificuldade. Pede que você reconheça que a prova, a dificuldade, produz algo real, paciência, que por sua vez produz completude. É o mesmo princípio que Napoleon Hill documentou décadas depois, só que descrito com uma linguagem espiritual em vez de uma linguagem de negócios. O terceiro elemento é o que Napoleon Hill chamava de redirecionamento da energia emocional. Ele observou que o fracasso gera uma quantidade significativa de energia emocional intensa: vergonha, frustração, raiva, tristeza. A maioria das pessoas gasta essa energia de 2 formas improdutivas: reprimindo, o que faz a energia se acumular e eventualmente explodir de forma descontrolada, ou ruminando, o que faz a energia circular internamente sem nunca ser direcionada para nenhuma ação construtiva. Napoleon Hill documentou uma terceira opção, muito menos praticada, mas muito mais poderosa: redirecionar essa mesma energia emocional intensa
diretamente para a ação corretiva. Em vez de reprimir a frustração ou ruminar sobre ela, usar a intensidade dessa emoção como combustível literal para agir imediatamente na direção da correção e do próximo passo. Isso explica por que algumas das maiores conquistas documentadas por Napoleon Hill aconteceram nos meses imediatamente seguintes a um fracasso devastador, não anos depois, quando a intensidade emocional já havia se dissipado completamente. A energia do fracasso, quando redirecionada rapidamente para a ação, tem um poder de propulsão que a mesma quantidade de motivação gerada em circunstâncias neutras simplesmente não consegue igualar. Aqui quero fazer uma pausa. Se você está reconhecendo, enquanto ouve isso, um fracasso específico da sua própria vida, que ainda está sendo tratado apenas como dor e nunca como combustível, curta esse vídeo agora. Esse gesto é, em si, um ato de comprometimento com a mudança de perspectiva que estamos construindo juntos. É a escolha de agir em vez de apenas consumir passivamente. Curta e continue comigo. O quarto elemento que Napoleon Hill identificou é o que ele chamava de ampliação da visão através da comparação temporal. Ele observou que a maioria das pessoas, no momento do fracasso, avalia o evento usando uma janela de tempo extremamente curta. Os próximos dias, as próximas semanas, no máximo os próximos meses. E dentro dessa janela curta, quase todo fracasso parece definitivo e devastador. Mas quando Napoleon Hill pedia para as pessoas que ele entrevistava olharem para o mesmo fracasso, usando uma janela de tempo de 5, 10, 20 anos, o significado do evento mudava radicalmente. Fracassos que pareciam o fim de tudo, vistos de uma distância temporal maior, frequentemente apareciam como o ponto exato em que a trajetória de vida da pessoa mudou de direção para algo melhor do que o caminho anterior teria produzido. Isso não significa que todo fracasso é secretamente uma bênção disfarçada, de forma automática e sem esforço. Significa que a ampliação deliberada da janela temporal usada para avaliar o fracasso é uma ferramenta que pode ser praticada e que essa prática muda completamente a qualidade das decisões tomadas nos dias seguintes ao fracasso.